Já está unido. Já. Você manda aí? Começa o Isso. Coloca o microfone lá perto dele que ele vai falar e vai ler. Ok? Então, boa tarde a todos os nossos queridos amigos internautas que acompanham a partir de agora esta live aqui direto da nossa prelazia de Itacoatiara, com a presença do nosso bispo Dom José Newton, com a presença do nosso querido padre Danilo Monteiro, que é o nosso vigário-geral da nossa prelazia, e também padre Cássio Rocha, coordenador de pastoral. E queremos aqui, através da nossa prelazia, de agradecer a nossa empresa local que está aqui nos portais, que acompanham também esta programação. Então, como foi anunciado, a partir de agora, nós vamos ouvir as palavras do nosso bispo Dom José Newton. Boa tarde, Dom Newton. Boa tarde, Dom José Newton, também a todos os padres presentes. Boa tarde, então, aí ao nosso setor comunicação, a quem nos acompanha, e o Login da Notícia e Conectados, é assim, né? Muito bem. Os outros portais estão retransmitindo. E os outros portais, diz aqui o Padre Cássio, que também estão retransmitindo. Hoje de manhã, por volta de 7 horas, saiu a comunicação oficial da igreja, né? Lá, normalmente isso é feito lá na página do Vaticano, né? A comunicação da nomeação ou das transferências de bispos do mundo inteiro, também, é claro, aqui do Brasil, né? E hoje, então, saiu essa comunicação, essa minha transferência, né, da prelazia de Itacoatiara para uma outra prelazia da ilha de Marajó mais precisamente, no estado do Pará. Então, eu redigi aqui uma mensagem para que o povo de Deus aqui da prelazia de Itacoatiara manifestar assim, então, a essa parcela do povo de Deus com quem eu trabalhei, e vou ficar trabalhando ainda até o mês de dezembro, já também essa necessidade da mudança lá, da transferência. Então, assim eu me dirigi. Mensagem à parcela do povo de Deus que está na prelazia de Itacoatiara, Amazonas, prezados leigos e leigas, presbíteros, irmãos e irmãs da vida consagrada, seminaristas. Estou no meio de vós como aquele que serve, Lucas 22, 27b. Esforcei-me bastante para, nestes 6 anos e 3 meses de presença na prelazia de Itacoatiara, viver este meu lema de ordenação como bispo. Vocês são testemunhas de que algumas vezes, quando havia uma manifestação de discordância de minha maneira de conduzir a missão evangelizadora na prelazia de Itacoatiara, eu sempre dizia: eu não pedi à igreja para ser bispo, foi a igreja que me propôs e eu aceitei ser bispo. Eu não pedi à igreja para ser bispo na prelazia de Itacoatiara, foi a igreja que me pediu para vir exercer o meu ministério de bispo na prelazia de Itacoatiara e eu aceitei. Eu não pediria para sair e não pedi. Dizia que somente sairia de minha missão como bispo na prelazia de Itacoatiara quando Deus quisesse. Aí eu me refiro à morte, né? Como sendo parte do projeto de Deus na vida da gente, no sentido de concluir a nossa missão. Também quando a saúde ou a idade não me permitisse mais continuar, aí seria o caso de uma renúncia da minha parte, ou quando a igreja solicitasse por meio de uma transferência, como foi agora o que aconteceu. Eu saio por esta terceira possibilidade. A igreja me pede e faz uma transferência do meu serviço como bispo da prelazia de Itacoatiara, aqui no Amazonas, para a prelazia de Marajó, no Pará. Desde o meu tempo de religioso vocacionista, eu sempre acolhi a transferência como expressão da vontade de Deus. Acolho agora também, como bispo, esta transferência como vontade de Deus por meio da igreja. Confesso que cheguei a argumentar ao núncio apostólico, que é o representante do Papa, né, no Brasil, e aí quem, faz os contatos para nomear alguém bispo ou para transferir alguém,
numa conversa que ele teve comigo, quando ele me veio fazer essa proposta, eu cheguei a argumentar, né, com o núncio apostólico que eu estava aqui apenas há 6 anos, né, na prelazia de Itacoatiara, e que eu tinha enfrentado 2 anos aí da crise da pandemia da Covid, que de alguma maneira me impossibilitou de realizar algumas atividades próprias da minha missão aqui. Mas no final, eu disse ao núncio que eu deixava que a igreja, né, decidisse, para onde a igreja, né, me dissesse que eu devia, o que a igreja dissesse que eu devia fazer, eu faria. E a igreja, decidiu pela minha transferência e acolhi em espírito de obediência e de comunhão com o Papa Francisco, o Papa que me nomeou, né, bispo para cá, e, portanto, o Papa que me transfere também daqui para outra prelazia. A partir de hoje eu deixarei de ser o bispo da prelazia de Itacoatiara, porém ficarei aqui nos próximos 2 meses, a fim de preparar os relatórios pastoral e econômico da prelazia, como a igreja exige que se faça. Como bispo de pouco tempo de ordenação, 6 anos, eu não sei ainda como será este tempo de permanência aqui. Somente segunda-feira, próximo dia 6, está marcada uma reunião virtual com o núncio apostólico para que eu possa receber dele as devidas orientações. Depois que eu conversar com o núncio, eu darei novas informações como é que vai ser os próximos 60 dias. Nesses próximos 60 dias, portanto, eu desejo visitar a igreja matriz de cada paróquia, reunir o conselho de pastoral da prelazia, o conselho administrativo e econômico, encontrar-me com os servidores e servidoras da cúria, pastorais, organismos, grupos, movimentos, e na Associação Dom Jorge, e visitar os órgãos públicos e associações civis com quem mantive contato nestes 6 anos de serviço aqui na prelazia, na busca do bem comum de nosso povo. Eu não cito aqui os padres na lista de quem eu vou visitar, porque quando eu for a cada paróquia, né, como eu pretendo ir, consequentemente eu farei, né, o contato com cada padre que trabalha naquela paróquia. E não está aqui na carta, mas no dia 17, 18 de dezembro, já estava marcado uma reunião com os padres, que acontece de 2 em 2 meses, a gente chama de encontro do clero, e aí também terei a oportunidade de me encontrar com os padres juntos, né, para uma última reunião. Mas eu quero desde já deixar aqui nesta mensagem expressa a minha gratidão a Deus, à igreja, pela missão que me foi confiada aqui na prelazia de Itacoatiara, agradecer a Deus pelo acolhimento dos leigos e leigas de todas as 13 paróquias, com suas comunidades pastorais, organismos, grupos e movimentos. Foi muito bom ter conhecido e convivido, mesmo que por alguns momentos, com vocês. Agradecer a Deus pelo diácono Edmundo, né, que era um diácono que estava aqui na prelazia quando eu cheguei, hoje está trabalhando em uma outra diocese, pelos presbíteros, encardinados e missionários, com quem partilhei o desafio de nossa missão evangelizadora. Um agradecimento especial aos presbíteros, que mesmo não aceitando o meu jeito de ser bispo, foram capazes de aproximar-se, colocar-se em comunhão, colaborar para que a missão evangelizadora e também as nossas decisões e prioridades pastorais, aprovadas em assembleia, bem como outras decisões tomadas nos encontros do clero, fossem sendo efetivadas em cada paróquia. Agradecer a Deus e à igreja que me permitiram celebrar o sacramento da ordem de 3 padres encardinados na prelazia, o Acácio, o Alex Mota e o Jonisson. Agradecer a Deus pela presença das irmãs e dos irmãos da vida consagrada, que contribuíram de modo eficaz com a missão evangelizadora na prelazia, a partir dos carismas de suas congregações e institutos. E agradecer também a convivência que sempre tive com os nossos seminaristas.
Peço desculpas e perdão por tudo que vocês esperavam de mim e não consegui realizar. Desculpas e perdão por ter insistido tanto em algumas ações pastorais que fui descobrindo aos poucos no decorrer destes 6 anos que muitos não gostavam, criticavam e reclamavam. Mas digo com convicção, não fiz nada da minha cabeça. Eram ações pastorais, fundamentadas na palavra de Deus, no magistério da igreja, especialmente do Papa Francisco, da CNBB nacional e regional, estas ações pastorais foram aquelas que, na linha da atenção e cuidado, essas ações pastorais foram aquelas na linha de atenção e cuidado com os empobrecidos, os excluídos, marginalizados de nossa sociedade, aquelas na linha de abraçarmos o cuidado com a nossa casa comum, de preservação de nosso bioma, a querida Amazônia, aquelas na linha de uma vivência coerente da fé que professamos com a vida que vivemos no dia a dia, valorizando uma fé encarnada em uma igreja missionária samaritana. Igreja missionária samaritana, vocacional e ministerial. Rezem pelo meu novo serviço na igreja na Prelazia de Marajó. Sempre rezarei por vocês e pela Prelazia de Itacoatiara. Muito obrigado. Obrigado ao nosso bispo Dom José Eunilton, que está conosco aqui na programação, nesta coletiva. E a partir de agora vamos deixar a palavra franqueada aos nossos amigos dos portais que estão aqui para perguntar ao nosso bispo Dom José Eunilton. Eu já começo já fazendo a primeira pergunta ao senhor. Já tem um tempo certo de o senhor já se deslocar da Prelazia de Itacoatiara para a Prelazia do Marajó? E no caso da sua saída, a quem responde pela prelazia? Aguardamos um novo bispo, o Papa Francisco vai nomear um novo bispo, vamos ter um administrador diocesano ou então prelatício? Então, o prazo é 60 dias, como eu dizia já aqui, né? Acho que na mensagem, para poder a gente ajeitar as coisas, né? Preparar relatório pastoral, que eu preciso deixar para quem vier depois, e também o que chama de relatório econômico administrativo, né? Eu preciso deixar como é que está a situação econômica e administrativa da prelazia para quem vai estar conduzindo a prelazia daqui para frente. Então eu fico aqui até o final de dezembro na prelazia, fazendo um pouco esse caminho que eu disse que eu pretendo fazer, indo nas paróquias, reunindo pastorais, organismos, visitando setores da própria sociedade civil aqui de Itacoatiara e de outros municípios que somamos força e trabalhamos juntos, né, no cuidado, né, com o nosso povo, né, seja no âmbito da fé como no âmbito mesmo da pessoa humana, né. A minha ida para Marajó está prevista para o início de janeiro, não tenho ainda uma data certa. Eu vou estar definindo isso na próxima segunda-feira também, com o próprio núncio, nessa reunião que já está agendada. Mas eu sei que no início de janeiro há uma solicitação do próprio núncio que eu esteja em Marajó para começar a minha atividade lá como bispo
ali nos primeiros dias de janeiro. Então até ele chegou a falar da possibilidade da gente estar começando mesmo o nosso trabalho no primeiro final de semana de janeiro, me parece que vai dar o dia 7 de janeiro. Então eu fico aqui até 31 de dezembro, tal, 1º, 2 de janeiro, depois eu devo viajar para lá e ainda vamos acertar nos próximos dias uma data mesmo que se faz aquela celebração que marca o início da nossa atividade, como foi aqui naquele 30 de julho, né? Haverá uma data lá também para o Marajó. Então seria aí agora essa espera, né? Desses próximos 60 dias para a gente poder então dar esses passos, né, de organização e depois preparar para o início da atividade lá. Bispo, então já existe essa programação, né? Então a expectativa é de que após esse período o Papa Francisco também já deva pensar um nome, né, para assumir a prelazia de Itacoatiara. Então, o senhor tem assim, alguma conversa com relação a isso? Os próprios representantes daqui, os padres daqui, né? Ótimo, né? A dinâmica da igreja é assim. Quando eu for começar o trabalho lá mesmo, né, na ilha de Marajó, no dia que acontecer a celebração que marca o início do meu serviço, somente aí eu vou estar desligado mesmo daqui da prelazia de Itacoatiara, né? E aí a partir daquela data que acontecer a celebração, que começa o meu serviço lá, um grupo de padres aqui que chama de Conselho de Consultores, né? Esse grupo de padres vai se reunir, são 6 padres, e dentre os padres que trabalham na prelazia, no momento, pode ser um do clero local, aqueles que se ordenaram aqui mesmo, né? Ou pode ser um missionário que esteja trabalhando aqui, aquele que o Conselho Presbiteral eleger, vai assumir como administrador da prelazia, alguém que fica responsável pela prelazia, tanto juridicamente quanto pastoralmente, nesse período de vacância, como a gente chama na igreja, né? Quando uma igreja local, uma diocese, uma prelazia fica sem bispo, né? Aí esse padre vai tocando o caminho, né, da igreja aí, né? Enquanto isso, né, também a partir do dia que eu assumi lá a prelazia, que aí fica oficialmente vacante aqui a prelazia, vai haver por parte do núncio, né, desse representante do Papa do Brasil, ele vai encaminhar correspondências para os bispos aqui do regional, né, normalmente, ouvir os padres que estão trabalhando aqui, né, na prelazia, levantando nomes, né, de pessoas que possam vir ser o bispo daqui da prelazia. Pode ser um padre que depois se torna bispo, né, para poder vir para cá, ou pode ser um bispo que está trabalhando em algum outro lugar e que a igreja também decide transferir de lá para cá, como me transferiu daqui para lá, para Marajó. Então esse é o caminho que vamos ter que aguardar. Esse caminho de administrador, ele começa ali logo, supor que seja dia 7 de janeiro, meu início de trabalho lá, como está mais ou menos sendo sugerido pelo núncio. Então, no dia 8, né, de janeiro, os padres do conselho, chamado Conselho de Consultores, vão se reunir e vão eleger o administrador e passar pelo metropolita, né, o Dom Leonardo, né, que é responsável de todas as igrejas que estão aqui na Amazônia. E aí se define, aí vai haver uma nomeação dessa pessoa como administrador e ele vai conduzindo o trabalho. Enquanto isso, o processo de escuta, de consulta, de quem pode assumir mesmo a prelazia como bispo vai acontecendo. Não, aí vai se ouvindo pessoas, os bispos, os padres, depois se ouve também os religiosos, os leigos, né? Alguns leigos, quem tem um papel de liderança. E aí se define o nome. Isso tem durado, em média, 1 ano, né? Assim, aproximadamente vai ficar 1 ano sem um bispo, né?
Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas a média tem sido sempre de 1 ano, né? Aí eu não sei ainda, né, qual é o caminho que vai se tomar nesse caso, mas eu mesmo, pessoalmente, pretendo dizer ao Núncio segunda-feira, né, que seria interessante que o processo da escolha não demorasse tanto, né, pudesse já mesmo ir pensando e se definindo, porque por mais que o administrador possa conduzir o trabalho da igreja, isso não é nenhum problema, mas o administrador eles têm limites, né? O próprio direito canônico, que é o livro da lei da igreja, diz que o administrador não pode, por exemplo, modificar nenhuma decisão que o bispo anterior tomou, né? Então ele tem que trabalhar a partir do que já estava conversado, pensado, decidido. Isso, de alguma maneira, engessa a pessoa, né? Deixa a pessoa sem poder fazer muita coisa. E o novo bispo, acho que vai trazer, com certeza, mais possibilidades de fazer com que a missão da igreja se desenvolva com mais rapidez, né? Porque da sua função, que é própria mesmo de conduzir uma igreja local. Então, só sintetizando, o passo seguinte é a escolha do administrador, que deve ser logo ali no início de janeiro, e em seguida começa o processo de consulta e até 1 ano aproximadamente deve se definir um outro bispo para cá. Muito bem, bispo, sou o dono da página Conectados. Eu queria fazer 3 perguntas para o senhor. A primeira, qual foi o anúncio direcionado objetivamente ou do núncio ou do Vaticano para essa retirada, essa transferência do bispo da prelazia de Itacoatiara para Marajó? Né? E a segunda, a gente sabe que a prelazia de Itacoatiara ela é composta por muitos municípios, são 6, né? Itacoatiara, Silves, Urucurituba, São Sebastião, Urucará e Urucurituba. E assim, uma dimensão geográfica grandiosa, né? Para o senhor como bispo administrar. E passou por o quê? Uns 3 anos desse processo pandêmico aí que a gente enfrentou, né? E teve pouco tempo para fazer, digamos, esse gerenciamento, né, pastoral. Eu queria saber do senhor, por exemplo, qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou, né, em gerenciar esse rebanho todo dessa... Não sei se eu já tinha trabalhado no Amazonas, né? Não. Nessa dimensão que é longe demais, você sai de uma cidade para chegar em outra. E eu queria saber qual foi a sua maior dificuldade dentro da prelazia de Itacoatiara para administrar e o que o senhor leva de melhor da nossa prelazia de Itacoatiara, né, para a sua vida interna, para a sua vida pastoral e para um novo caminho, né, que lhe espera lá na próxima prelazia, diocese que o senhor vai administrar agora. Bom, começando da primeira questão, né, qual foi a razão que foi dada para fazer a transferência, e eu cheguei a perguntar, né, isso também para o núncio, né, que seria importante se tivesse tido uma razão, ele me dizer, porque eu teria que aprender, né, do que fosse necessário para aprimorar o meu futuro serviço, né. Poderia ter sido uma queixa, né, de algum paroquiano, de algum padre, de uma religiosa, ou de um grupo de pessoas, um abaixo-assinado, qualquer coisa assim. Eu perguntei para ele nessa perspectiva mesmo, né. E ele disse que não teve nada, não houve nenhuma queixa, eu ficasse tranquilo, eu continuasse fazendo a missão, conforme é a missão do bispo, né. E ele disse então assim, que o que levou a fazer a minha transferência foi que tem sido uma prática nos últimos anos, inclusive assim, do próprio Papa Francisco, né, de não deixar um bispo muito tempo numa mesma diocese ou prelazia. Quem ele nomeou, já nesses seus anos de Papa, 10 anos, né, ele fez agora, ele quase que sempre, né, trocou, né? Eu tenho um bispo amigo lá na Bahia, por exemplo, que já está agora na 3ª diocese, né? Ele foi eleito para uma diocese no Piauí, foi para uma na Bahia e veio agora para uma no Rio Grande do Norte, né? Para Natal, capital.
Então, é, de fato, uma dinâmica constante. O próprio Dom Altevi, que está aqui em Tefé, né? Ele só tinha 4 anos de bispo em Cametá, no Pará, e foi transferido de lá para cá, né? O que está em Roraima, que era o bispo lá de Marajó antes, Dom Evaristo, tinha 5 anos e alguma coisa, quando foi também transferido para Roraima. Então, o próprio Núncio me disse que eu pudesse acreditar que foi assim, por uma necessidade da igreja criar um pouco essa dinâmica de rotatividade dos bispos, e também ele disse, e porque o seu nome apareceu nessa lista de consultas que se faz quando fica vacante e tal, e se pergunta quem você acha que pode ser o bispo, né, daquele lugar. E segundo ele relatou, houveram indicações assim de várias pessoas que eles consultaram para o meu nome. Na minha primeira nomeação de bispo, né, em 2017, para vir aqui para a prelazia, eu fiquei me perguntando depois, principalmente quando eu cheguei aqui, né, mas como é que descobriu o meu nome, né? Porque eu sei que ninguém me conhecia, Foi o Jorginho que mandou. ninguém sabia que eu existia. Eu tenho certeza que ninguém daqui da prelazia indicou meu nome, e nem tampouco do próprio regional. Então, até hoje eu vou ficar, acho que eu vou morrer com essa vontade de saber por que é que meu nome apareceu para vir para a prelazia de Itacoatiara. Mas hoje eu até entendo que há uma possibilidade de meu nome aparecer, porque eu estou na Amazônia e vou para a Amazônia, eu não vou sair da região amazônica, né? A Marajó faz parte do que nós chamamos de Amazônia brasileira, né? É também o bioma Amazônia que chega até lá também. Então, eu estou aqui já há 6 anos, participei de várias reuniões com os bispos da Amazônia brasileira, participei das Assembleias dos Bispos lá em Aparecida, São Paulo, a gente tem contato com os bispos de todo o Brasil. Eu ocupei alguns serviços na igreja que, de alguma maneira, o nome acaba se tornando um pouco, sem querer, divulgado, tipo assim, eu estou presidente da Comissão Pastoral da Terra a nível de Brasil. Isso acaba, né, sendo conhecido. Eu ajudei na comissão da Amazônia, né, por 3 anos, a comissão dos bispos que cuidava aqui da questão da Amazônia. Eu ajudei e estou ajudando numa comissão da CNBB chamada Sócio Transformadora, né, que trabalha essa questão das pastorais sociais. Isso acaba também sendo conhecido. E eu utilizei bastante aqui uma coisa que o setor comunicação me ajudou, que é usar disso aqui, né, de vocês, das redes sociais, para me comunicar, principalmente na época da pandemia, era a única forma que a gente tinha, né, e a gente foi criando algumas alternativas de comunicação, tipo assim, fizemos uma live quinzenal, falo com o bispo, e que o Brasil inteiro acompanhava, porque está na internet, vai para qualquer canto. Eu posso até dizer, eu disse para o Jorge e para o Ângelo algumas vezes, quando eu voltava de viagem, né, que eu tinha vontade até de fechar aqui, né, a live, né? Aí quando eu voltava de uma viagem, eu disse, não, vamos fechar não, vamos fazer. E o pessoal ficava, poxa, olha, acompanha a sua live, olha que bom, olha não sei o que e tal. Então, o meu nome acabou sem querer, não querendo, como dizia aquele personagem da televisão, criando uma popularidade, vamos dizer assim, me tornando conhecido, né, em outros lugares. Provavelmente, talvez, os bispos que estão hoje já trabalhando lá no Regional Norte 2 da CNBB, que é Pará e Amapá, compõem esses 2 estados, eles talvez pensavam no meu nome, não sei por isso, deve alguma sugestão. O clero de lá, eu acredito que não, que também não devo ser conhecido tanto no clero de Marajó, mas talvez os bispos do Regional Norte 2 sim, que é onde Marajó faz parte, né? Então, a razão principal, segundo o Núncio, eu acredito, foi essa. Eu não pedi, né, já disse na minha mensagem, eu não pediria jamais para sair, mas sempre disse que se a igreja me transferisse, eu também não ia me agarrar aqui e dizer, não, daqui eu não saio, né, porque vocês me trouxeram para cá. Eu tenho consciência de que sou bispo da igreja, né, ordenado para ser bispo da igreja, e se a igreja me pede, eu tenho que ir, né. Então, o motivo foi a rotatividade dos bispos. Segundo o que o Núncio me disse, foi assim, essa experiência que vem sendo feita de rotatividade e também ter sido o meu nome lembrado numa lista de pessoas que eles consultaram, né?
A questão do tamanho, né, da prelazia de Itacoatiara é realmente 59 mil quilômetros quadrados, né, 6 municípios, 13 paróquias, mais de 250 comunidades. As paróquias, sim, eu visitei todas várias vezes, né, a igreja matriz, né, de cada paróquia. Devo ter chegado a umas 70, 80 comunidades, assim, para poder ir celebrar o sacramento da crisma, ou a missa de padroeiro, ou na visita pastoral, mas de fato não se alcança, não tem como se alcançar num período assim de 6 anos, e ainda com 2 anos quase sem poder sair daqui, por causa da pandemia, chegar a um maior número, acrescido a dificuldade que de fato é chegar na maioria dessas comunidades que ficam às margens daí dos rios, lagos, igarapés, paranás, e isso faz com que a dificuldade também se acrescente nisso. Aqui, dificuldades aqui na Amazonas, né, foi mais essa, né? A minha maior dificuldade no início foi entrar nessa dinâmica, né, da igreja na Amazônia, que eu não conhecia de perto. Eu conhecia pelos livros, né? Eu já tinha estudado sobre a Amazônia, campanhas da fraternidade, né, que se tratava dessa questão, sobre a Amazônia mesmo, sobre os biomas. Naquele ano que eu vim para cá, o tema da campanha da fraternidade foi os biomas. E ali a Amazônia estava no texto base, a gente conhecia, falou, refletiu ali. Uma outra coisa é você ler e ouvir falar, e outra coisa é você pisar esse chão, né? Mas eu aprendi muito aqui, aí vai até a sua pergunta, o que é que eu levo, né? Eu aprendi muito aqui a ser igreja na Amazônia. A primeira coisa é isso, né? Eu aprendi a ser bispo aqui, né? Porque fui ordenado bispo e vim trabalhar aqui. Então, esses anos foram anos de aprendizado de como ser bispo. E aprendi a ser bispo dentro desse contexto da igreja na Amazônia. E eu fico muito feliz, né, disto, porque eu, por exemplo, me tornei, eu digo isso não como uma vaidade, mas como uma constatação, um apaixonado pelo bioma Amazônia, né? Eu acho que os padres estão aqui, sabem disso. Eu acho até causava abuso até, né? Às vezes que eu falava, a gente precisava cuidar mais da Amazônia, precisamos cuidar mais da Amazônia, precisamos cuidar mais, né, da nossa floresta, dos nossos rios, dos nossos pescadores, dos povos indígenas, né? Isso era assim uma constante fala nossa. Eu confesso que na medida que eu fui, não só aqui na área da prelazia, mas quando eu pude ir também conhecendo outras áreas aqui do Regional Norte 1, Amazonas e Roraima, essa nossa realidade, eu me empolguei. E o Sínodo para a Amazônia, que foi 2019, que o Papa Francisco convocou, e todos os bispos da Amazônia brasileira participavam, e eu fui. Ali eu aprendi ainda mais a amar a Amazônia. E o nome da carta que o Papa escreveu depois, que ele começa com essas duas palavras, querida Amazônia, para mim diz muito também, né? Eu hoje sempre digo isso, é a querida Amazônia, e aí peço até quem nos ouve aí, que vai continuar aqui nessa parcela, né, da Amazônia brasileira, que é o Amazonas, né, a gente continuar defendendo com toda a força que a gente tiver a preservação do nosso bioma, que é realmente uma riqueza extraordinária, como o Papa Francisco tem tanto falado para a gente, né? Então, o que eu levo é isso, é um aprendizado de ser igreja aqui, um aprendizado de conhecer a Amazônia, né? A sua biodiversidade, a riqueza dos seus povos e todas as pessoas da cidade, das vilas, nas comunidades de estrada, como a gente chama, né? E comunidades ribeirinhas. Então, uma experiência que na Bahia, enquanto religioso, padre, Sergipe, Rio de Janeiro, onde eu já tinha trabalhado como padre, eu não tinha essa abundância de água, né? É uma coisa nossa mesmo aqui da Amazônia. Bispo, só mais uma pergunta aqui para o portal Login da Notícia. Pois não? É que o senhor é conhecido, né, pela sua, claro, sua humildade, o seu jeito carinhoso com as pessoas, né? Então, também por ser comumente chamado aqui pelas pessoas como o bispo das pessoas mais carentes, né, dos pobres. E o senhor tem recebido diversas mensagens desde o anúncio, né, de que o senhor foi transferido para a ilha de Marajó.
pessoas tristes, mas ao mesmo tempo felizes, porque é a jornada de um padre, né, seguir essa missão pelo país. Então, eu queria que até mesmo o próprio padre Acácio, o padre Luciano, Danilo pudesse comentar, né, a respeito do Senhor, né, a sua humildade, o seu carisma, que o Senhor ganhou realmente a cidade de Itacoatiara, e o que o Senhor pode levar desse seu conhecimento, né, com as pessoas mais carentes, já chegando lá na ilha de Marajó como o novo bispo lá da Prelazia. Antes de eu passar a palavra para eles, eu quero agradecer e dizer que eu não sei se eu sou isso tudo que você disse, né? Mas tenho que... Perdão, eu esqueci de comentar também, né, bispo, que em 2019 eu entrevistei o senhor, né, para o meu TCC de jornalismo, não sei se o senhor lembra, mas desde aquele período o senhor também já desenvolvia diversos projetos para pessoas carentes, né, como o próprio acolhido aqui da Prelazia, né, o João Nilson, que vivia nas ruas e foi acolhido pela Prelazia. Então, são diversos projetos que o senhor desenvolve desde que o senhor veio para Itacoatiara. Isso, dizer isso, né, que agradeço as suas palavras e espero que tenha sido, não duvidando das suas palavras, mas eu tenha sido isso mesmo, né, e dizer que essa questão do trabalho com os mais pobres, eu cheguei até a dizer aqui, né, na nota, né, na minha mensagem, né, eu carrego comigo, quase que diria, eu cheguei a dizer um dia que em uma celebração, se eu fosse fazer o meu DNA, né, tirar um pouco do meu sangue e fazer um DNA, iria aparecer lá, né, opção pelos pobres, né, da minha vida, é da minha opção. Eu vim de uma realidade pobre, de sertão, de seca da Bahia, me tornei padre, religioso padre. A congregação ajuda a gente a trabalhar nessa linha também de viver a pobreza e trabalhar com os pobres, e vindo para cá não deu outra, né, ou seja, uma realidade que gritava, né, esse cuidado que a gente precisou ir fazendo junto com os padres, as irmãs, os leigos, né, e tantas situações que a gente se deparou, né. Os pobres estão aí, eles existem, e a gente precisa cuidar deles, porque o Mestre Jesus mandou que a gente cuidasse, né. Aliás, o Mestre Jesus disse: só entra no céu quem cuidar dos pobres, né? Lá Mateus 25, 31, 46. Por isso que eu disse aqui que, eu até, desculpa aí a vocês, eu me emocionei um pouco na hora, porque, ou seja, quando alguém dizia: mas o bispo fala muito de pobre, não sei o quê, mas, meu Deus do céu, eu não faço isso da minha cabeça, é a palavra de Deus, é o magistério da igreja, é o Papa Francisco, é a CNBB nacional, regional, que aponta esse caminho, né? Então, eu vou continuar, creio eu, sendo assim, lá em Marajó, e espero que quem venha me substituir seja agora como administrador, depois como bispo, que possa não fazer o que o Milton fazia, que cada um é um, né? Somos diferentes, mas que possa fazer isso aqui, né? O que eu falei aqui na mensagem, né? Fundamentar a ação pastoral na palavra de Deus, no magistério da igreja, naquilo que o Papa Francisco tem nos orientado, a CNBB, nacional, regional. E seguir esse caminho, não tem como não cuidar dos pobres, né? Então, agora deixo com eles dois. Eu tapo os ouvidos e vocês falam. Quem vai falar primeiro por causa do outro microfone aqui? Então, para nós, clero, leigos, os consagrados e consagradas, a notícia de hoje nos pegou todo mundo de surpresa, né? Hoje pela manhã o celular vibrava e, né, o que aconteceu com o bispo? Eu disse: meu Deus, eu não sei, que eu estou aqui perto dele, se acontecer alguma coisa eu vou já olhar. Então, pegou todos nós nesta surpresa, né, de transferência, o segredo pontifício, né, que ele guardou muito bem, né, nunca demonstrou que ia ser transferido. Celebrou conosco 1º de novembro, a festa da padroeira, e quando foi hoje, saiu aí a nomeação, né? Então, para nós, assim, é motivo, às vezes, tristeza, porque o senhor está saindo, né, da nossa prelazia, motivo de alegria também, porque, como o senhor mesmo falou muitas vezes, né, estou aqui a serviço da igreja, onde a igreja precisar, eu vou, né? Até uso isso
para mim mesmo, enquanto padre, né? Estou na paróquia e depois a outra paróquia precisar, eu vou porque estou a serviço também da igreja, né? Então isso é motivo também de alegria, o povo do Marajó que está nos acompanhando, né? Estão aí em peso, né? Acompanhando essa live aí pela nossa prelazia. Então, Dom Newton, como foi falado aí pelo Bruno, ele tem esse jeito, né? De cuidar do pobre, de se preocupar, de ir, de oferecer a comida, um banho, a roupa, né? De visitar a casa. Até então, foi acolhido aqui na nossa casa o Jonilson, né? Que era muito conhecido na cidade, para dar dignidade ao Jonilson, né? Então, como ele já falou mesmo, tem esse DNA, né? Não é uma coisa, não é um modismo dele, né? É uma coisa que já vem dele, né? Já é dele, da essência, né? Não sei se, né? Mas tem a essência dele, né? Esse jeito, né? de ser o bispo, né? Então, para nós, assim, da prelazia, né? Como já foi falado, como vamos ficar? Vamos continuar a nossa missão, né? Depois a escolha de um administrador, continuar rezando a Deus por um novo eleito, um novo bispo, e assim continua a caminhada da nossa igreja particular de Itacoatiara, né? Então a gente agradece também, né, até o Dom Newton, por aceitar esse desafio de conhecer a realidade da Amazônia, como ele muitas vezes já falou, não conhecia nessa realidade, né? Comeu peixe, né? Aprendeu a comer peixe, tomar o açaí, comer a nossa farinha daqui, né? A farinha baguda, né? Então, assim, se encarnou nessa realidade da Amazônia, né? Nunca teve medo dos desafios, até mesmo da missão pelos rios, pela estrada, conhecer as novas realidades, né? Então, ao Senhor, né? Uma boa missão no Marajó, a gente ainda vai viver até dezembro, né? Essa convivência, vamos estar aqui. 60 dias você tem que me aguentar ainda, né? Então, nós vamos estar aqui partilhando, né? Um pouco mais da vida, aproveitar, né? Depois nós vamos estar divulgando, né? Vamos estar sentando com o Dom Newton e o Padre Danilo para marcar uma missa de envio e de ação de graças, né? Pela missão dele aqui na nossa prelazia. Aí fica já o convite desde já para todos vocês que estão nos acompanhando em participar desta missa de agradecimento. Para nós da prelazia de Itacoatiara nunca nos aconteceu isso, e vocês são sabedores disso, né? Todos os nossos bispos, né? Ainda bem que eu não foi o né? segundo, na verdade, que o primeiro renunciou. Mas brincando, né? você lembra Isso. que quando temos bispos aqui, descobriram aquele túmulo, pedaço lá atrás do sacrário ali, e alguém disse, aqui para você ser sepultado, é? Que é isso, bispo? Liga essa boca para lá. Então, o primeiro renunciou, o Ângelo está me lembrando aqui, né? Teve uma renúncia. Teve uma renúncia, mas os outros vieram a falecer, né? Na verdade, tem um túmulo pronto lá, né? Então, e aí até brincar. Vou deixar pro próximo. Deixa pro próximo, então. Mas é isso, Dom Newton. Boa missão, né? Continue lá fazendo aquilo que o senhor continuou, colocando em prática o seu lema episcopal, né? Estou no meio de vós como aquele que serve. Também, como o Padre Cássio bem colocou, nós acordamos hoje com essa surpresa, né? Então, assim, realmente a gente está vivendo aquele sentimento, né, de perda, dizer assim, de um bispo, no sentido, só para a gente tentar compreender, porque os outros que a gente conviveu, pelo menos eu como presbítero, né, faleceram, né, e aquele processo de transição, de mudança, né, de viver toda aquela situação, e também, de uma certa forma, deixa a gente triste, né, isso. A gente tem acompanhado um pouco também as redes sociais, aí, as pessoas se manifestando, né, aí com muito carinho mesmo, reconhecendo tudo aquilo que Dom Newton tem sido em nossa prelazia. Tinha um escritor bem conhecido, né, que trazia, a Catiane lembrava isso também, quando dizia, né, Itacoatiara perde um bispo, mas a Amazônia ganha, né, porque a gente sabe da missão que vai ser continuada em qualquer lugar por onde Dom Newton for, é a igreja quem chama, é a igreja quem envia, né, é o Espírito Santo quem vai conduzindo. E diante desse carisma, né, de Dom José Newton, que todos conhecem, eu lembrei agora, quando estavam falando aqui, aquela passagem de Jesus, né, diante do Sinédrio ali, que é João 18, se não me engano, 23, que Jesus diz, se eu fiz alguma coisa errada, diga, onde que eu errei, né? Mas se eu fiz o bem, por que me bates, né?
aquilo, o Sinédrio não soube responder, né? Porque só fez o bem. Eu não pensava nisso não, mas sabia, Danilo, que eu às vezes dizia, para quando alguém, né, não concordo, não gosto e tal, eu dizia, me procura e me traga, né, na Bíblia e na doutrina da igreja que eu estou errado. Se alguém me convencer, eu dizia, ou eu sou capaz de dizer que eu estou errado, ou eu até digo, eu peço a minha transferência, né? Nunca apareceu. Ninguém que me fazia observações, não concordava, foi capaz de me provar na Bíblia e no magistério da igreja que eu estava errado. Só para dizer, você lembrou bem essa passagem lá Não, de Jesus. justamente isso para dizer que é uma coisa que tem que nos inspirar, né? O nosso pastor, o nosso bispo, né? Que continua sendo, enquanto até ele não tomar a posse lá na prelazia do Marajó, ele continua sendo o nosso bispo, né? Então acho que se torna para nós também assim, uma referência da vivência, da prática do evangelho, aquilo que muitas vezes para a gente é difícil de colocar em prática. Ele assumiu, né, com toda vontade, com toda disposição. Então assim, para nós, né, realmente é algo que mexe muito, né, traz um sentimento até mesmo de tristeza, né, por causa de tudo isso, mas a gente compreende também que é um processo da igreja, né? A gente também como presbítero vive muitas vezes isso dentro de nossa prelazia, né, do revezamento, mudanças de padres, né? Já passamos por outras paróquias, ter que organizar, né, se despedir, assumir uma outra missão. Mas, como eu disse, nós fazemos isso porque nós confiamos e acreditamos que é o Espírito Santo quem vai conduzindo, né? É a igreja que vai motivando, é a igreja que vai, né, buscando aí esses novos caminhos que a gente tem aprendido tanto, né, ao longo desses anos aí com o Papa Francisco, né? Então, ter a certeza também de que para onde ele vai, né, ele vai levar justamente essa verdade do Evangelho, sem medo de viver, né, precisar falar quem for, né, e aquilo que os profetas, né, e todos nós vivendo o nosso profetismo também somos chamados a fazer, né? Então deixar também aqui essa palavra, né, a amizade que nós constituímos, criamos aqui também, essa aproximação, esse carinho vai permanecer. E Marajó é logo ali. Isso. Eu ia falar, né? Aqui ao eu lado. sei que tem um pouco de distância, mas fica já desde aqui o convite, né? Quando quiserem ir conhecer o outro lado da Amazônia, entre em contato. Como eu dizia sempre aos meus conterrâneos lá da Bahia, familiares e amigos, vão em Itacoatiara. Casa e comida vocês terão, não precisa se preocupar com isso. Então, vocês que são aqui da prelazia de Itacoatiara, eu digo a mesma coisa, quando eu já estiver lá a partir de janeiro, programa aí uma viagem, vocês, os padres, quem sabe possa fazer um retiro, todo mundo lá, né? E casa e comida eu garanto, a gente dá um jeito lá de botar vocês em alguma casa e dar comida. Mas será uma alegria, né? Bom, se alguém puder comparecer. Seguindo a linha de raciocínio de vocês aí, é mais uma pergunta de como, a partir da sua ida, né? Como vai ficar essas questões que estão em aberto na prelazia. As escolas de formação para os leigos, a campanha para o Xirum e outras atividades como a Assembleia, né? Nesse momento agora, para e se repensa, ou a orientação é que as pessoas que estão participando continuem? Até uma pergunta da Francisca Lira, né? Que participa desses encontros também é válida, né? Sim. E uma pergunta mais direta para o Padre Danilo é se o senhor como vigário já se reuniu ou conversou com parte do clero para tomar alguma decisão, ou vai sentar com o Dom para ter alguma orientação do qual vai ser o próximo passo? Começando até, não vou nem deixar ele responder, eu vou responder assim. Ele é vigário do bispo, né? Então a função de Danilo vai cessar quando eu cessar a minha função, porque não tem um vigário assim permanente, é sempre o vigário de alguma outra pessoa. Então ele vai continuar sendo vigário até eu estar aqui, depois que eu for para lá, começar lá e que cessar a minha função de bispo aqui, ele infelizmente, né? Vai perder a cadeira, né? Assim como o vigário geral. O coordenador de pastoral não, ele permanece coordenador de pastoral porque ele é uma função pastoral, portanto não é ligado ao bispo diretamente. O vigário é vigário geral do bispo, né? Substitui o bispo quando o bispo não pode, em alguma necessidade. No caso dele não, ele vai continuar coordenador de pastoral, a não ser que o padre que foi eleito administrador queira trocar, aí ele pode fazer isso, né?
mas eu acredito que não vai fazer, porque tem pouco tempo que ele assumiu essa função também de coordenador de pastoral. As outras atividades, aí respondendo a Francisca, né, elas devem permanecer, em tese, né, elas permanecerão, porque não são minhas atividades, né, é atividades da prelazia, aquilo que eu dizia, não fez nada da minha cabeça, né, escutava o clero, escutava o conselho de pastoral, e aí a gente ia definindo, arranca a vida lá para fora, a gente ia definindo atividades. A escola de formação de leigos, por exemplo, foi discutido, debatido muito, né, em assembleias e com o clero, né, e, portanto, a escola vai continuar. Foi suspensa agora por causa da seca, na verdade, né, é esse final de semana, mas nós não podemos suspender porque tinha gente que vinha das comunidades que hoje são atingidas pela seca, e está previsto retomar lá em março, e vai continuar. Né? A escola de formação é da prelazia, não é do bispo Ion Newton, né? O trabalho com os pobres deve continuar, porque não é um trabalho de Ion Newton, é um trabalho da igreja, da prelazia, né? Está nas decisões da Assembleia Pastoral, que não foi eu que decidi, foi a Assembleia que decidiu, e portanto deve continuar também todos os trabalhos de pastorais sociais e organismos que cuidam dos pobres, que foi se constituindo de uma maneira mais intensa nesses anos que eu estou aqui. Com certeza vai continuar. Eu espero aqui, posso até dizer ao padre Acácio, né, e ao padre Danilo que uma das coisas que ele pode ver junto do administrador e do próximo bispo é essa comunhão, por exemplo, essa ligação com as associações e com a sociedade civil, para a gente ir fazendo parcerias em vista do bem comum, né? Tipo a Associação Dom Jorge, por exemplo, né? Eu me aproximei muito da Associação Dom Jorge, trabalhamos muito em parceria, né? Nesses 6 anos que eu estou aqui. E eu tenho quase certeza que isso vai continuar também, porque não imagino que alguém venha assumir uma prelazia, seja como administrador ou bispo, e diga, não, de hoje por diante eu não quero mais que a igreja ajude o pessoal de rua a comer uma vez por dia. Não acredito que alguém faça isso. O projeto Puxirum pela Vida, tinha botado até aqui para fazer a divulgação, porque nós estamos aí entrando no 2º mês da campanha. E vocês das redes sociais, me chama dos portais, fizeram me pediram uma coletiva quando nós lançamos a campanha, e hoje aproveito aqui para dizer que nós estamos fazendo já o 2º mês da campanha e vamos continuar fazendo até encontrar gente com fome e com sede por aí. Mesmo que volte a chover, mesmo que os rios voltem a subir, a gente não vai terminar a campanha por isso, porque não é assim, automaticamente começou a chover, as águas dos rios subiram, que as pessoas vão ter comida e água potável lá onde eles moram. Então, você que nos acompanha, que já ajudou a campanha Puxirum pela Vida, volte a ajudar. Nós já conseguimos alcançar 220 famílias com a doação de vocês nesse mês de outubro, em 8 comunidades, né, em diversas regiões aqui do nosso município, e a campanha está aí. Você pode trazer alimento, levar o alimento na secretaria da paróquia, onde você mora, mais perto, ou aqui na secretaria da Cúria, ou ainda que tem um centro de coletas ali na praça Monsenhor Joaquim Pereira, de frente da quadra, que é onde a Caritas atende, e ali está sendo o ponto de coleta. Alimento não perecível, água potável, ajuda a gente, ou então o serviço voluntário, que é importante que a gente possa ter. Dom, eu sei que está todo mundo nos acompanhando, mas mande um abraço aí, uma mensagem rápida pro pessoal do Marajó, né, que eles estão com um aluno do Bispo Eleito, né? Eu não sabia que tinha gente de Marajó já acompanhando, né? Por isso eu enviei, viu, gente, já para lá uma mensagem também, não vou ler aqui não, tem o caso do tempo aqui, mas eu mandei para a secretária da Cúria, ela fez contato comigo meio-dia, com a irmã que é ecônoma, né, aí da prelazia, eu já mandei também, já estou aí no grupo, né, que foi criado, né, dos funcionários da Cúria e já me incluíram, eu agradeço. E através, então, dessa equipe, né, do padre Cassimiro,
que é o administrador, que já tinha uma agenda, né, aí no interior para fazer crisma, ele nem está se comunicando onde ele está. Eu nem sei se hoje ele sabia que eu fazia, não sei nem se ele sabia que hoje sairia a nomeação, dependendo do tempo que ele foi para o interior. Mas um abraço aí a vocês. Eu vou para aí com essa mesma disposição. Eu digo aqui na mensagem que eu escrevi para vocês, eu pedi que a secretária da Cúria mandasse para as paróquias, para os padres, para as religiosas, para as lideranças leigas. Eu espero que chegue aí nas redes sociais de vocês, mas eu vou postar, vou pedir para postar em todos os espaços aí, mandar para a imprensa também, aí da cidade, Soure, né? É a sede da prelazia do Marajó, é a cidade de Soure, depois os outros municípios que compõem a prelazia. Então, nós estamos indo com a mesma vontade de servir que eu vim para cá em 2017. O meu versículo bíblico escolhido, né, você já deve ter ouvido, estou no meio de vós como aquele que serve. Eu procurei fazer isso aqui nesses 6 anos e 3 meses, e eu digo aqui que eu quero fazer a mesma coisa aí. Eu vou para poder me doar, somar força, não vou inventar a roda, né, como a gente diz. Eu vou me juntar a vocês, os padres, diáconos, religiosas, leigos, as lideranças, para a missão continuar. A missão da igreja é a minha, é a sua, é a nossa. Portanto, eu conto com vocês, né? Rezem por nós, rezem por mim, rezem pela prelazia do Marajó, rezem pela prelazia de Itacoatiara, e vamos então, quem sabe aí, aproveitar desse momento que eu estou aqui e vou para lá, uma forma de também haver um entrosamento, quem sabe aí um encontro, né, de membros das duas prelazias, né? Vocês possam vir aqui qualquer dia, ouvir o que é que esse bispo faz, né? Para levar já para lá, né? Fica convidado se quiser alguém vir conhecer aqui a nossa realidade. A irmã me perguntava meio-dia se eu iria aí antes em Soure, né? ou em Marajó, na ilha, né? Do Marajó, antes da minha ida mesmo para ficar. Eu disse que não. Eu prefiro assim. Aqui também eu não vim antes, né? Fui nomeado em abril de 2017, vim para cá em julho e eu não vim aqui antes. Porque na época eu tinha uma agenda lá como religioso padre e eu quis cumprir a agenda até junho, onde eu morava. E agora a mesma